Bateu com o quê? Com um tijolo que tinha na mesa de cabeceira. Na verdade, eu não sei se eu acertei a cabeça ou o ombro dele. Você tinha um tijolo no quarto? Sim. Por quê? Eu e os meus filhos, a gente ia pintar esses tijolos para colocar ao redor da caixa de correio. Tá. Quantas vezes você bateu na cabeça do Jason? Eu não sei. Você sabe que seu marido não sobreviveu, não sabe? Eu não sei, eu acho que não. Tem alguém da família dele que você quer que a gente entre em contato para avisar do Ai, ocorrido? meu Deus, eu tô com medo deles. Medo de quê? Da família dele tirar as crianças de mim. Mas você não é a mãe deles? Não. Vocês são casados legalmente? Sim. Você adotou eles legalmente? Não. Bem, então, realmente essa é uma possibilidade. Ai, não. Jason era o irlandês que perdeu a esposa num trágico incidente natural, um ataque de asma. Ele passou a criar sozinho os 2 filhos pequenos, Jack, de 2 anos, e Sarah, de apenas 12 semanas na época. Para ajudá-lo com as tarefas domésticas, ele resolveu contratar uma babá, e quem recebeu esse espaço para trabalho em sua casa foi uma garota americana de 24 anos chamada Molly. Com o tempo, os 2 se envolveram, começaram um relacionamento, se casaram e toda a família passou a morar nos Estados Unidos. Contudo, problemas entre o casal começaram a acontecer, principalmente pelo fato da Molly exigir que Jason a deixasse adotar as crianças legalmente, o que ele não permitiu por todos os 7 anos de relacionamento que tiveram. E ele fez isso por um único motivo. Jason sabia que se algum dia os 2 se separassem, ela teria o direito legal de pedir a guarda total das crianças. Sabem aquele ditado, só passando por cima do meu cadáver? Foi exatamente isso que a Molly e o pai dela fizeram. Em agosto de 2015, Jason foi assassinado. Esse caso é completo de detalhes e reviravoltas, vocês já podem ter uma ideia disso por conta do tempo do episódio, e até hoje é comentado aqui na mídia da Irlanda, porque, além de todo mundo aqui odiar essa mulher, a Sarah, a filha do Jason, que na época do crime tinha apenas 7 para 8 anos, e hoje está com quase 20, comentou em uma entrevista numa rádio esse ano que acredita que ela e o irmão não ouviram nada na noite do crime por terem sido drogados pela Molly para dormirem. Então preparem-se, porque hoje vocês irão conhecer o caso de Jason Colbert. E misteriosos, quero convidar vocês ao meu novo canal chamado Arquivo Mistério Compilados, onde eu estou juntando vários casos criminais por temas, por 2, 3 horas sem parar. Então vocês podem conferir lá casos compilados serial killers, casos compilados stalkers, crimes brutais, crimes brasileiros, aplicativos de relacionamento. O link desse novo canal está aqui na descrição, basta clicar, seguir e ativar a notificação. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Jason Colbert nasceu no dia 12 de fevereiro de 1976, junto com o seu irmão gêmeo Wayne. Eles e mais alguns irmãos mais velhos moravam em Limerick, uma cidade da Irlanda com uma população de cerca de 100 mil habitantes. Toda a família tinha uma vida tranquila, classificada como idílica, que significa uma experiência marcada pela paz e harmonia. Além do Wayne, Tracy era a irmã que o Jason tinha mais proximidade. Na década de 90, através de uma amiga, ele conheceu uma garota chamada Margaret Fitzpatrick. Todos que os conheciam falam sobre o quanto eles se amavam, se davam muito bem e pareciam almas gêmeas. Eles se casaram em 2003, em 2004 tiveram o primeiro filho, Jack, e em 2006 uma filha chamada Sarah. Infelizmente, naquele mesmo ano, quando a pequena Sarah tinha apenas 3 meses de vida, Margaret sofreu um intenso ataque de asma e faleceu. O incidente aconteceu em casa, de madrugada, na presença do Jason e da irmã dela, que estava hospedada por uns dias visitando o casal.
Conforme informações da Catherine, a irmã da Margaret, Jason bateu na porta do seu quarto perto das 2 da manhã, desesperado, pedindo ajuda, pois a esposa estava tendo uma forte crise respiratória. Ambos ligaram para a emergência, mas tudo foi muito rápido. Durante muito tempo, Jason sofreu com a perda, escrevia diversas cartas para a esposa e as colocava em seu túmulo. Ele ficou viúvo aos 30 anos de idade, com um filho de 2 anos e uma filha de apenas 12 semanas. Seguiu cuidando dos filhos sozinho, até que, em 2008, precisando de ajuda com os cuidados, ele procurou um site que fazia intermediação entre famílias e au pairs em todo o mundo. Au pair é um programa de intercâmbio cultural que permite que jovens morem temporariamente em outro país, hospedando-se na casa de uma família local, em troca de cuidar das crianças e ajudar em pequenas tarefas da casa. Em geral, a au pair recebe um pagamento semanal simbólico, além de alimentação, acomodação e, em alguns casos, até auxílio para estudar no país de destino. E foi nesse contexto que ele recebeu a mensagem de uma candidata, Molly Martens. Molly nasceu no dia 28 de setembro de 1983 e tinha 24 anos. Ela é filha de Sharon e Thomas Martens, tem mais 3 irmãos, e na época todos moravam em East Knoxville, Tennessee, nos Estados Unidos. A família era bem conhecida e muito bem vista por todos. A mãe da Molly é doutora em matemática e o pai advogado e ex-agente do FBI. Ele já trabalhou na área criminal e na contra-inteligência nacional. Um fato curioso é que quando ele trabalhava para o FBI, ele passou um tempo treinando detetives para interrogatórios. Na adolescência, Molly fez parte do time de natação, mas não ia tão bem nos estudos e esportes como seus irmãos. Alguns relatam ainda que ela também sofria de problemas de saúde mental e que sua família tentava manter isso em segredo. No início da fase adulta, Molly foi morar sozinha em um apartamento. Na época, ela já trabalhava como babá e dava aulas de natação para crianças. Nessa época também, ela tinha um namorado chamado Keith Magin. Em 2007, aos 23 anos, Molly ficou grávida, mas sofreu um aborto espontâneo, e isso abalou demais seu psicológico. Ela estava completamente deprimida, arrasada, e isso se instaurou por um longo tempo, fazendo com que ela tivesse que tomar diversos remédios para controlar suas emoções. Segundo o que Molly conta, ela não queria mais estar naquele relacionamento e, por conta disso, ela queria fazer uma mudança drástica em sua vida. Por isso, em 2008, ela acabou criando um perfil no site de au pair e acabou encontrando uma oportunidade de trabalho na casa do Jason, na Irlanda. O anúncio dele se destacava entre os demais pelo fato do Jason ter colocado que era um pai solo, que tinha perdido a esposa há muito pouco tempo, que tinha 2 filhos pequenos e que precisava de ajuda com eles. Molly, então, compadecida com a situação, viu ali a oportunidade perfeita para a mudança que ela tanto queria e resolveu ajudar. Mas o que parecia ser o início de uma nova vida para ela, acabou sendo a mudança radical na vida de todos os envolvidos, já que 7 anos depois, na madrugada de 2 de agosto de 2015, Jason foi brutalmente assassinado por ela e pelo pai dela, Tom Martens. A chegada da Molly na Irlanda aconteceu de forma promissora. Ela estava muito empolgada para imergir numa nova cultura e Jason estava finalmente se sentindo aliviado por poder contar com alguém para ajudá-lo no cuidado com os filhos. Desde o falecimento da Margaret, ele nunca deixou de trabalhar. E durante sua ausência, as crianças ficavam aos cuidados de familiares, principalmente da irmã Tracy. Mas os filhos estavam crescendo, necessitando de mais atenção, e ele achou melhor que ter alguém em casa para cuidar deles seria a melhor alternativa. Molly se deu muito bem com as crianças. Jack e Sarah gostavam dela, ela era gentil com os dois e Jason não parecia estar mais tão cansado como antes. Algum tempo depois, Tracy começou a notar que o irmão olhava diferente para Molly e que aquela relação não parecia mais de apenas funcionária e contratante, e ela não estava errada quanto a essa impressão. Os dois estavam realmente tendo um relacionamento. Contudo, existiam alguns contratempos entre os dois, que inicialmente não eram de conhecimento de ninguém.
5 meses depois, agora agosto de 2008, Molly pressionava Jason a pedi-la em casamento. Quando o visto dela expirou, ela voltou para os Estados Unidos por algumas semanas e Jason aproveitou o intervalo para sugerir que ela conseguisse um emprego como au pair em uma outra família irlandesa antes de voltar, pois assim eles poderiam ter um relacionamento normal, começando por um namoro, encontros e evoluindo tudo gradativamente, ao invés de já viverem desde o início como marido e mulher. A principal preocupação dele era por conta dos filhos e ele chegou a externar isso num e-mail que enviou para ela. A minha maior preocupação é com o Jack e a Sarah. Eles já passaram por muitas tragédias em suas vidas e, embora eu saiba que são resilientes, fico preocupado em fazê-los passar por algo ruim novamente. Continuo dizendo que se esse fosse um relacionamento normal, estaríamos namorando e as crianças não teriam tanta exposição até termos certeza de que vamos seguir em frente com tudo. Eu tô com muito medo, Molly. Não quero te perder. Mas principalmente não quero arriscar que Jack e Sarah percam outra mãe se a gente não der certo. Isso pode não acontecer, mas eu realmente quero ter certeza de que eu posso te dar tudo o que você precisa, para isso realmente nunca acontecer. Meu Deus, eu queria tanto que você estivesse aqui para conversar comigo. Em resposta, Molly escreveu: Eu queria que você não pensasse em mim como uma arma para as crianças. Isso é horrível. E mesmo se eu estivesse com você agora, saber que você não tem certeza se quer estar comigo, iria me consumir e me destruir. Eu só quero ser amada. Eu tenho 25 anos e eu sei que eu quero um amor, um marido e uma família. E obviamente eu quero essas coisas com você. Mas se você acha que não tem essas coisas para oferecer, me diga de uma vez. Eu posso odiá-lo por um tempo, mas vai passar. O que eu não posso é esperar ou ser enganada até que você tome uma decisão. Com isso, Jason começou a tocar no assunto com os filhos, para ver a reação deles sobre o fato deles terem uma madrasta, e a recepção das crianças quanto ao assunto foi muito confortante. Eles adoravam a Molly e pareciam felizes pelo pai estar feliz com ela. Sendo assim, quando ela voltou, eles assumiram o relacionamento. Em 2010, ambos ficaram noivos, mas Molly insistiu que queria voltar para os Estados Unidos para se casar e residir lá. Jason, estando feliz com ela e vendo a felicidade dos filhos com a nova mãe, se organizou para todos irem juntos para a América. Ele aplicou para empregos, conseguiu um, e assim todos se mudaram para Meadowlands, na Carolina do Norte. As crianças se adaptaram perfeitamente à nova vida, começaram a fazer esportes, fizeram novos amigos, se integraram muito bem na região. Contudo, parece que a vida da família entre 4 paredes não era tão perfeita assim. Molly parecia que agia diferente, a depender do grupo de pessoas com quem ela estava. E existem vários relatos que, quando colocados juntos, conseguem criar uma imagem do quão confusa mentalmente ela parecia ser. Em 2011, no dia do casamento, grande parte da família do Jason estava nos Estados Unidos, e Tracy, conversando com uma das madrinhas chamada Suzy, uma amiga da Molly de longa data, trocaram confidências sobre o casal, quando, na ocasião, ela foi pega de surpresa com uma informação. Suzy comentou o quão estava feliz pelo fato da Molly, que foi amiga de infância da Margaret e era madrinha das crianças, estava agora oficialmente se casando com o Jason e se tornando a nova mãe deles. Tracy ficou em choque. Aquilo de forma nenhuma era verdade. Outra coisa revelada posteriormente pelos próprios Jack e Sarah foi que depois do casamento, Molly retirou todas as fotos da casa onde a mãe biológica das crianças aparecia, causando a impressão de que ela deveria ser a única imagem de mãe que eles deveriam ter. E, para finalizar, o que para mim chega a ser o mais absurdo foi um episódio que aconteceu quando ela participou de um encontro de clube de livros. Uma das garotas compartilhou que tinha acabado de descobrir que estava grávida, quando, na ocasião, Molly começou a dizer o quão maravilhoso é engravidar e ser mãe, e contou como foi a sua experiência ao gerar e dar à luz a sua filha Sarah. Só com esses 3 relatos podemos rapidamente saber que algo não estava certo com essa mulher.
E esse não era nem o início dos problemas que o casal passaria a enfrentar. Molly, há meses, vinha insistentemente pedindo a Jason que resolvesse a papelada para a adoção legal das crianças. Quase 1 ano e meio após o casamento, no dia 27 de dezembro de 2012, Jason mandou um e-mail para uma advogada perguntando sobre a adoção legal dos filhos para a madrasta. Olá, Megan. Sou casado com a Molly há pouco mais de 1 ano e moramos no condado de Forsyth. É possível estruturar essa adoção de forma que, se no futuro a gente se divorciar, e eu não tô planejando isso, o direito de ficar com os filhos seja totalmente meu? O que você precisaria de mim para que isso fosse possível? Desde já, muito obrigado. Nitidamente, Jason não estava se opondo a tentar resolver a situação, mas, obviamente, queria se resguardar da possibilidade de ter seus filhos retirados por uma decisão judicial. A advogada o respondeu com um e-mail um pouco grande, explicando vários termos jurídicos, mas no final, ela basicamente disse o seguinte: Isso é algo a se considerar em uma adoção por padrasto ou madrasta. Em caso de separação e disputa pela guarda, ela terá total direito de lutar por isso. E a decisão será baseada no que for de melhor interesse para as crianças. Então, sim, um juiz pode muito bem acabar decidindo que seria do melhor interesse delas se a Molly ficasse com a guarda total. Com essa resposta da advogada, Jason sabia que de forma nenhuma poderia deixar isso acontecer. Em 2013, Molly secretamente buscou aconselhamento jurídico sobre direitos parentais e a possível guarda dos filhos em caso de um término. Ela também conversou com um outro advogado sobre o mesmo assunto em 2014. E lembrando, tudo isso apenas com o título de madrasta. Jason protelou essa situação de adoção o quanto pôde. E talvez esse tenha sido o principal motivo que levou ao seu assassinato na fatídica madrugada de 2 de agosto de 2015. Às 3 da manhã de 2 de agosto de 2015, o pai da Molly, Tom, ligou para o 911 informando que Jason estava gravemente ferido. Ele disse que havia intervindo durante uma briga séria entre ele e sua filha, que por um instinto de defesa acabou o atacando com um taco de beisebol e que provavelmente foi fatal. Jason parecia não estar respirando. Enquanto a atendente encaminhava uma ambulância para o local, ela instruiu Tom e Molly a fazerem os procedimentos de ressuscitação. Apesar do Tom deixar a entender que atingiu o genro apenas para que ele parasse de atacar a Molly, o local do crime parecia um verdadeiro cenário de filme de terror. O incidente aconteceu no quarto do casal e tinha sangue para todo lado. Na cama, no banheiro, no carpete, na porta e principalmente em uma das paredes. Com as perguntas iniciais aos envolvidos, logo foi entendido que a Molly também atacou o marido com um bloco de concreto que estranhamente estava no quarto. Segundo ela, Jason estava furioso, gritando que iria matá-la quando ela começou a gritar por socorro e seu pai apareceu para ajudar. Tom, que estava dormindo no quarto de hóspedes, pois estava visitando o casal naquele dia, acordou com o barulho e foi ver o que estava acontecendo. No caminho, ele viu o taco de beisebol que antes havia comprado de presente para o Jack e pegou. Ao chegar no local, ele teria visto Jason sufocando a Molly e então o golpeou. Mesmo assim, Jason começou a arrastá-la pelo quarto em direção ao banheiro, dizendo ainda que iria matá-la. Ele foi até o banheiro e o golpeou novamente. Jason então tentou fugir e a partir daqui ele diz não se lembrar quantas vezes o golpeou, até que ele caísse no chão. Em algum momento desse movimento do Jason tentar fugir, foi que Molly pegou o pedaço de concreto que estava em seu quarto e o acertou. Como falei, o cenário era realmente um filme de terror e de nada parecia com o que eles descreveram. A cena parecia tão cruel que até um pedaço do osso do crânio do Jason, ainda com o couro cabeludo, estava no chão do quarto.
A perícia verificou ainda uma marca redonda acima do rodapé da parede que estava mais manchada, e essa marca redonda se encaixava perfeitamente com a ponta do taco de beisebol. Claramente, Jason foi atingido também quando já estava no chão. Se todo o ataque de pai e filha foi para se defender, por que Jason teria sido golpeado quando já estava dominado? Aquela marca dava então a entender que a vítima, na verdade, foi espancada até a morte. E sabem o que é mais estranho de tudo isso? A mãe da Molly, Sharon, também estava na casa, dormindo com o marido. Segundo ela, os dois acordaram com o barulho, mas quando Tom se levantou, dizendo que iria verificar, ela apenas voltou a dormir. Além dela, as crianças obviamente também estavam na casa, mas não ouviram nada. Isso fez a polícia se questionar como que 3 outras pessoas que estavam no imóvel permaneceram dormindo, no meio de um cenário de um crime que com certeza não foi silencioso. Pai e filha foram levados para a delegacia e interrogados. Tom explicou tudo novamente, exatamente o que expliquei agora há pouco, mas agora de maneira oficial e registrada. Ao mesmo tempo, Molly estava sendo interrogada numa outra sala pela investigadora Wanda Thompson. Tudo bem, Molly. Me conta o que aconteceu hoje. A gente tava brigando. Você e quem? Eu e o Jason. A minha filha teve um pesadelo, eu fui no quarto dela. Quando eu voltei, eu percebi que eu tinha acordado ele. Ele estava irritado e me estrangulou. E como ele fez isso exatamente? Ele apertou meu pescoço bem forte com a mão. Na hora que ele soltou um pouco, eu gritei muito alto. Eu não lembro de mais nada até meu pai chegar. Eu só lembro que ele estava correndo e eu bati na cabeça dele. Bateu com o quê? Com um tijolo que tinha na mesa de cabeceira. Na verdade, eu não sei se eu acertei a cabeça ou o ombro dele. Você tinha um tijolo no quarto? Sim. Por quê? Eu e os meus filhos, a gente ia pintar esses tijolos para colocar ao redor da caixa de correio. Tá. Quantas vezes você bateu na cabeça do Jason? Eu não sei. Você sabe que seu marido não sobreviveu, não sabe? Eu não sei, eu acho que não. Tem alguém da família dele que você quer que a gente entre em contato para avisar do Ai, ocorrido? meu Deus, eu tô com medo deles. Medo de quê? Da família dele tirar as crianças de mim. Mas você não é a mãe deles? Não. Vocês são casados legalmente? Sim. Você adotou eles legalmente? Não. Bem, então, realmente essa é uma possibilidade. Ai, não. Apesar de chorar em vários momentos do interrogatório, ela se mostrou muito mais abalada quando soube que poderia não ficar com a guarda das crianças do que com o fato de que seu marido estava morto. E esse foi mais um ponto que chamou a atenção da polícia. Ambos, Molly e Tom, disseram que Jason estava bêbado naquela noite, mas os exames toxicológicos mostraram que isso não era verdade. A quantidade de álcool encontrado no sangue era de apenas 20 miligramas a cada 100 mililitros. E na Carolina do Norte, local onde tudo aconteceu, uma pessoa pode dirigir com até 80 miligramas a cada 100 mililitros. Ou seja, o índice era muito baixo. Além disso, foi identificado também que ele tinha em seu organismo um dos remédios que Molly tomava para dormir. E infelizmente não é possível saber se ele mesmo tomou ou se foi dado a ele sem que ele soubesse. A necropsia identificou que Jason tinha hematomas na testa, abaixo de um dos olhos, nos ombros e tantos golpes na cabeça que o patologista não conseguiu contar com exatidão porque eles estavam sobrepostos, como se as pancadas tivessem sido desferidas mais de uma vez no mesmo lugar. Isso explica o motivo de um pedaço do osso do crânio ter sido encontrado no chão do quarto. Outra coisa foi que o corpo do Jason estava um pouco gelado, dando a entender que ele não tinha falecido minutos antes da ligação para a emergência, mas sim horas. Com tantas pistas suspeitas, a polícia começou a desconfiar de que algo do incidente não estava sendo narrado corretamente. Ao escutarem novamente a gravação para o 911, técnicos em reanimação duvidaram que Tom e Molly estavam de fato executando os procedimentos orientados pela atendente. O tom das vozes deles enquanto faziam a contagem não parecia demonstrar esforço físico.
A contagem soava apenas como uma contagem qualquer. E sobre o corpo do Jason estar muito frio, eles achavam que provavelmente, enquanto o corpo da vítima esfriava, era o mesmo tempo em que pai e filha discutiam sobre o que dizer para a polícia. Depois que Molly e o pai foram liberados do interrogatório e que a casa foi liberada após a perícia, ela gastou mais de $5.000 em uma limpeza profissional para remover todas as marcas e vestígios de sangue que aquele crime deixou. A família do Jason foi avisada de tudo e eles tentaram inúmeras vezes entrar em contato com Jack e Sarah, mas foram impedidos pela Molly. Tracy, a irmã do Jason, e o marido David pegaram o primeiro avião para os Estados Unidos. Assim que o corpo foi liberado, e bem antes que a família dele chegasse da Irlanda, Molly tentou dar início ao procedimento de cremação, mas a polícia e o médico legista a impediram. Mesmo assim, ela estava impedindo a família de ter acesso ao corpo, o que demorou exatos 4 dias para acontecer. Quando Tracy finalmente conseguiu ver o irmão, ela ficou chocada com o que viu, e com muita dor no coração, segurou a mão dele, prometeu que os sobrinhos ficariam bem e que faria de tudo para encontrar justiça. Quando as crianças foram entrevistadas por uma assistente social, Jack, de 10 anos na época, disse que o pai já agrediu a Molly fisicamente em algumas ocasiões. Sarah, de 8, contou que o pai tinha problemas de controle de raiva, mas sempre que eles eram perguntados quando tinham visto isso, como e em que ocasiões essas coisas aconteciam, eles sempre respondiam: "Foi minha mãe quem me disse." Vale ressaltar que as crianças sempre consideraram a Molly como mãe. Nesse meio tempo, em menos de 48 horas depois do crime, Molly tinha dado entrada nos papéis para obter a guarda legal das crianças, e conseguiu. Só que ela não imaginava que isso iria durar poucos dias, já que Tracy apresentou um testamento do Jason registrado em 2007, logo após o falecimento da Margaret, onde ele nomeava a irmã Tracy e o marido dela, David, como guardiões legais caso alguma coisa acontecesse com ele. A justiça americana tinha dado a guarda para Molly, pois não fazia ideia de que parentes do Jason tinham interesse em reclamar esse direito. Mas, logo que Tracy apareceu com o documento e um advogado na justiça local, o pedido foi reanalisado. O juiz levou em consideração a única cidadania das crianças, a irlandesa, e o fato do pai nunca ter oficializado em todos os 7 anos a adoção por parte da Molly. Sendo assim, a concessão foi anulada. O dia da partida das crianças foi bem doloroso. No momento da despedida, eles choraram muito, disseram várias vezes o quanto se amavam e que se veriam novamente em breve. Jack e Sarah se despediram, saíram acompanhados dos tios Tracy e David e foram direto para o aeroporto para aguardar o voo que os levariam de volta para a Irlanda. Durante as semanas seguintes, Molly tentava ligar para as crianças e não conseguia ter acesso a elas por impedimento dos tios. Ela incansavelmente postava várias fotos deles em sua página pessoal do Facebook e implorava para que entrassem em contato com ela. Já faz 3 semanas desde que vocês foram tirados de mim. Eu queria poder abraçar vocês. Jack, amanhã você faz 11 anos. Eu tô morrendo de vontade de falar com você. Ah, meus amores, eu os amo tanto. Dói tanto. Não vou parar de lutar por vocês. Sinto falta dos dois a cada segundo. Enquanto eu estiver respirando, eu vou amar vocês. Por favor, meus amores, encontrem um jeito de entrar em contato comigo. Toda essa movimentação fez com que Tracy enviasse a ela uma carta de cessação e desistência, que é um documento extrajudicial usado para avisar alguém de que essa pessoa deve parar de realizar uma determinada ação, considerada indevida ou prejudicial. Ou seja, ela pedia que Molly parasse de postar fotos das crianças nas redes sociais e que parasse de clamar por contato com eles. Tracy e David não queriam de forma alguma que as crianças mantivessem contato com os assassinos do pai, não importasse o quanto eles dissessem que estavam sentindo saudades dela. As crianças não faziam ideia, mas a situação por trás de todo esse caso era muito mais complicada.
Jack e Sarah eram crianças e não compreendiam a real situação de todo o caso. Eles nem faziam ideia de que Molly estava sendo investigada por homicídio. E no dia 9 de janeiro do ano seguinte, 2016, Jack fez uma ligação para ela, que na ocasião não pôde atender, mas acabou deixando uma mensagem na caixa postal. Oi, mãe. Aqui é o Jack. Ninguém pode saber que eu tô te ligando, ok? Eu quero saber como você tá. Eu tô com muita saudade. Te amo. Me liga, por favor. A ligação acabou sendo vazada na imprensa e não teria outra pessoa que pudesse fazer isso, a não ser a própria Molly. Jack foi exposto e a partir desse momento, tudo mudou em como ele via aquela mulher que até então considerava como mãe. Tracy conversou com ele, explicando o porquê dele não poder entrar em contato com a Molly. E já chateado com a situação, ele soltou algumas informações que as deixaram chocada. Ele disse que tinha sido orientado pela madrasta a dizer coisas específicas no depoimento para a polícia. E isso é muito fácil de ser verificado, tanto é que no depoimento dos dois, várias vezes quando a assistente social pergunta coisas do tipo "Você presenciou isso? Como você sabe disso?", a resposta deles era sempre "Minha mãe quem me disse". Por conta disso, um novo depoimento do Jack foi organizado para ser colhido. Nesse novo depoimento, feito através de uma chamada online da Irlanda aos Estados Unidos, onde Jack estava acompanhado de uma psicóloga, ele revelou que nunca viu o pai sendo agressivo com a Molly. Ele ainda destacou que Molly disse que possivelmente seria presa por conta daquele acidente e que dependia dele em ajudá-la para aquilo não acontecer. Com tudo isso, ele ficou completamente confuso e não queria de forma nenhuma perder uma segunda mãe. Assim, no dia 5 de janeiro de 2016, Molly e Tom foram oficialmente acusados de homicídio de segundo grau e homicídio culposo voluntário. Foram presos, mas liberados, mediante pagamento de uma fiança de $200.000 cada um para aguardarem o julgamento em liberdade. Com o pagamento da fiança, o tribunal ordenou que ambos entregassem seus passaportes e agora estariam oficialmente proibidos de tentar entrar em contato com qualquer um dos filhos do Jason de qualquer maneira que fosse. Ligação, e-mail, mensagem em redes sociais, nada. Molly negou que tenha orientado qualquer uma das crianças e inclusive descredenciou o método da nova entrevista, já que tudo precisou ser feito online. Segundo ela, a polícia americana teria total possibilidade de enviar um responsável até a Irlanda para colher o depoimento pessoalmente. E pelo fato de nenhum oficial estar junto do Jack na hora da entrevista, ela alegou que ele poderia estar sendo manipulado pelos próprios familiares. O primeiro julgamento do caso começou em 17 de julho de 2017. Tanto Molly quanto Tom se declararam inocentes, dizendo que apenas agiram por legítima defesa. Por conta do novo depoimento do Jack, informando que ele tinha sido orientado pela Molly a dizer algumas coisas, a promotoria pediu para que o primeiro depoimento das crianças, feitos nos Estados Unidos no dia seguinte ao crime, fosse desconsiderado. O juiz acatou o pedido e eles não foram apresentados ao júri. A história apresentada pela defesa foi que nenhum dos dois tinha intenção de matar. Apesar da Molly usar o seu direito de não testemunhar, Tom aceitou e repassou sua versão dos acontecimentos, acrescentando que não gostava do Jason, pelo fato de saber que o genro maltratava a filha e que já havia aconselhado ela a pedir o divórcio algumas vezes. Já a promotoria estava munida de evidências que só pioravam o lado dos réus. Jason foi atingido enquanto estava de costas e continuou levando golpes quando já estava no chão. Eles ressaltaram a marca do taco do beisebol no rodapé da parede, afirmando sobre os golpes contra o Jason já deitado. Se o golpe com o taco tivesse vindo de cima, a marca poderia ter ficado no carpete, mas ela estava na parede, deixando a entender que a vítima pode ter recebido alguns golpes no chão, como se fosse uma bola de golfe. O promotor alegou que nem Molly, nem seu pai apresentavam ferimentos ou sinais de trauma, como se estivessem participando de uma luta física. O legista da cena do crime falou que ao chegar no local, foi informado que Molly disse que Jason havia a estrangulado, mas ao fotografá-la,
ele não encontrou nenhum hematoma no pescoço dela, apenas uma marca pequena abaixo da orelha esquerda, como se tivesse sido feita por uma unha. Paramédicos também ressaltaram o fato da pele do Jason estar muito fria, o que soava alarmante diante de toda a situação. Isso porque, embora Molly e o pai dissessem que ligaram para a emergência assim que tudo aconteceu, o corpo dizia o contrário. A frieza orgânica indicava claramente que já havia se passado algum tempo até que a polícia fosse acionada. Poucos dias antes da morte do Jason, no final de julho de 2015, o casal estava numa festa e Molly fez um comentário ao marido sobre o peso dele, na frente de várias outras pessoas. Jason acabou indo embora mais cedo da festa, completamente chateado e envergonhado. Essa informação chegou através de uma testemunha que, na época da investigação do caso, mandou a seguinte mensagem para o Facebook Messenger da Tracy. Jason e Molly estavam em uma festa sexta-feira, antes da morte dele. E ela, o tempo todo o menosprezando. Ela o chamava de gordo e dizia que ele deveria se consultar com o mesmo nutricionista do irmão, porque ele se alimentava como um porco e parecia que comia por dois. A família dele acredita que essa foi a gota d'água no relacionamento deles e que esse teria sido só mais um dos diversos motivos que fez com que ele começasse a planejar a voltar para a Irlanda. E isso se encaixa perfeitamente com uma outra coisa que a investigação já tinha descoberto. Semanas antes da morte, Jason havia transferido $60 mil para sua conta bancária na Irlanda. No dia 9 de agosto de 2017, com menos de um mês após o início das audiências, o júri deliberou por menos de 4 horas e chegaram à decisão unânime de que Molly e Tom eram culpados. Ambos foram condenados a um mínimo de 20 e máximo de 25 anos de prisão. Inconformados com a decisão, a família dos acusados procurou outros advogados para solicitarem uma revisão do caso, alegando diversas coisas que foram ocultadas nas audiências e que os prejudicaram no julgamento, trazendo agora informações surpreendentes, até então não divulgadas. 1. Apesar da defesa ter comentado que no dia do crime, Jason estava agindo sob fúria, em nenhum outro momento do julgamento foi exposto com mais detalhes a violência doméstica que ela dizia ter sofrido. 2. Sharon, a mãe da Molly, tinha criado uma palavra-chave para as crianças para que quando, em qualquer momento de uma ligação com eles falassem essa palavra-chave, que era pavão, ela saberia que algo estaria acontecendo entre o casal e correria para ajudar. 3. Sharon também chegou a esconder o número do telefone dela em um objeto de decoração da casa, caso eles precisassem ligar para ela com urgência. 4. No primeiro depoimento das crianças, eles chegaram a falar sobre essa palavra-chave e o número escondido na casa, mas pelo fato da gravação ter sido desconsiderada, nada disso foi abordado. 5. Tom chegou a comentar que, numa ocasião, conversou com Mike, o pai da Margaret, a primeira esposa do Jason, quando ele desabafou que acreditava que a filha não tinha falecido por um ataque de asma, mas sim que tinha sido morta pelo Jason. Tom teria relevado essa informação porque achava que aquele homem era apenas um pai que não aceitava o luto da filha e que apenas buscava alguém para jogar uma culpa, mas que depois dele ver o relacionamento abusivo que a filha enfrentava, ele passou a também acreditar nisso. 6. Por orientação de uma amiga, Molly tinha instalado equipamentos de gravação para se resguardar sobre os abusos que ela sofria. Tinha dispositivos em vários lugares, embaixo da mesa de centro, na mesa de cabeceira, no balcão da cozinha, mas essas gravações nunca foram citadas. Essas gravações realmente existem, e em muitas delas, que já foram vazadas, é possível ouvir o Jason discutindo com a Molly, às vezes gritando, mas em nenhuma delas existe algum momento que possa ser interpretado como agressão física. Só que em relação a isso, até a nova defesa se recusou a apresentar os áudios no tribunal, alegando um princípio básico. Se tudo na casa estava sendo gravado, onde estaria a gravação do dia do crime? Se for levantada a possibilidade das gravações serem tocadas no tribunal, ela teria que explicar muito bem por que a gravação do dia do crime não existia. E isso poderia colocar em xeque
toda a credibilidade da narrativa que a nova equipe de defesa estava montando. Todos esses argumentos favoreciam uma nova visão para os fatos. Talvez a pena fosse menor, talvez eles fossem considerados inocentes, quem sabe. O importante agora para eles era ter um novo julgamento mais justo. No dia 31 de janeiro de 2019, 3 anos e meio após o crime, pai e filha tiveram direito a uma pré-audiência de apelação. Na ocasião, eles receberam o direito a um novo julgamento e o direito de aguardar todo o novo processo em liberdade. O novo julgamento teve início em outubro de 2023, e o motivo principal de demorar quase 5 anos para o novo início foi a suspensão dos tribunais durante o período da pandemia. A defesa insistiu na narrativa de que Molly foi sufocada naquela noite e alegaram que, às vezes, quando uma pessoa é estrangulada por muito tempo, ela pode perder o controle da bexiga. Ao solicitarem uma nova perícia no pijama em que ela usava naquela noite, foi detectado uma grande quantidade de urina na roupa. Com essa nova evidência, a defesa queria ir mais a fundo e pedia a abertura de uma investigação sobre a morte da Margaret. A promotoria, que já tinha conhecimento desses argumentos da defesa, apresentou uma cópia do laudo da necropsia do corpo da Margaret, e mesmo que os sintomas de um ataque de asma possam ser parecidos com o de um sufocamento, o médico legista da época não encontrou qualquer marca ou hematomas no corpo dela, nem no nariz, boca ou pescoço. Eles ressaltaram ainda que a Catherine, a irmã dela, estava no local quando tudo aconteceu, e ela afirma que Jason estava completamente desesperado para tentar salvá-la. Disse ainda que enquanto Margaret tentava respirar, em nenhum momento ela se esquivava da ajuda do marido. Ela poderia tentar avisar a irmã de alguma forma que aquilo tinha sido algo feito por ele, mas não o fez. O que faz ela sempre acreditar que Jason não tem nada a ver com isso. A promotoria ainda ressaltou que se Jason quisesse matar a esposa por sufocamento, ele não chamaria a cunhada para tentar ajudá-la a sobreviver. Ele poderia muito bem esperar que ela morresse para avisar a Catherine. Então todo aquele cenário não parecia ser de um crime. Em relação ao Mike, o pai da Margaret, ter conversado com o Tom e ter dito aquelas coisas, isso era uma história que vinha acontecendo desde o primeiro julgamento e Mike sabia disso. Mas pelo fato dele, na época, estar fazendo um tratamento muito sério contra o câncer, ele acreditava que não estaria vivo para o dia da audiência e acabou emitindo um documento oficial, assinado por advogados e registrado para ser usado no tribunal caso ele não estivesse mais vivo para testemunhar, o que infelizmente aconteceu meses depois. O documento, que até hoje é guardado pela irmã da Margaret e pela esposa do Mike, possui vários parágrafos, mas diz basicamente o seguinte: Eu gostaria de registrar que só encontrei Thomas Martens uma vez, aproximadamente 4 anos atrás, depois que Jason e Molly se casaram. Foi uma ocasião em que eu e minha esposa Marian, nossa filha Catherine e seu namorado Com viajamos aos Estados Unidos para visitar Jason, Molly e nossos netos. Declaro em termos inequívocos que o relacionamento entre Jason e Margaret e o relacionamento entre Jason e Molly nunca foi discutido de forma alguma. Também posso afirmar categoricamente que nunca discutimos sobre qualquer assunto em relação à minha filha Margaret, inclusive sobre as circunstâncias da sua morte. Nunca afirmei ao Thomas que Jason havia matado minha filha. Tais declarações são completamente falsas e maliciosas. Com tudo isso, a promotoria manteve a mesma teoria, só que um pouco mais aprimorada. Eles ainda não acreditavam que houve uma intenção de matar, mas que existia um plano por parte da Molly em provocar o marido, criando um cenário de violência onde ela pudesse ter testemunhas e assim retirar ele da casa e conseguir a guarda das crianças. Mas tudo acabou saindo do controle e o que poderia ter sido uma cena armada acabou se tornando um crime brutal. Só que mesmo depois de tanto esforço por parte da promotoria e defesa,
ambos os lados estavam incertos de quem poderia levar a melhor nesse novo julgamento. O caso era bastante confuso do ponto de vista em que Jason e Molly pareciam ter suas culpas por diferentes pontos de vista, e por conta disso, inacreditavelmente para a família do Jason, um acordo foi proposto para os réus. No início de novembro, Molly e Tom aceitaram se declararem culpados por homicídio culposo voluntário e com isso pegariam penas menores da que a esperada. Ao menos isso garantiria uma pena, eliminando o risco de serem inocentados. Ao final, o juiz afirmou que aquele era um caso muito complicado. Difícil achar a verdade completa por trás de todos os fatos. E pelo fato de ambas as partes terem firmado um acordo, a nova sentença proferida seria a seguinte: 51 a 74 meses de prisão. Isso mesmo, meses. Ou seja, 4 anos e 3 meses a 6 anos e 2 meses. E levando em consideração o tempo que eles já tinham cumprido após o primeiro julgamento, faltavam apenas poucos meses para completar o mínimo da sentença. Ambos voltaram para a cadeia, mas se tornaram completamente livres apenas 7 meses depois. E Molly saiu da prisão com um enorme sorriso no rosto. A Netflix fez um documentário completíssimo sobre esse caso. Ele inclui a participação do Jack, da Sarah, da Tracy, do David, da família da Margaret, investigadores, advogados de defesa e promotores, como também do próprio Tom e da Molly. Um documentário que eu altamente recomendo que seja assistido para que vocês tenham mais embasamento para tirarem suas próprias conclusões. Em 2018, Tracy escreveu um livro sobre o caso chamado Meu Irmão Jason, a História Não Contada da Vida e Assassinato Brutal de Jason Corbett por Tom e Molly Martens. Em fevereiro de 2025, foi a vez da própria Sarah publicar um livro. Ele se chama Um Tempo para a Verdade, Meu Pai Jason e Minha Busca por Justiça e Cura. Numa entrevista dada ao News Talk Show, um programa de rádio da Irlanda, Sarah apresentou o livro e trouxe mais uma informação impactante, a de que ela acredita que foi drogada para dormir na noite do crime. Jack e Sarah perderam 3 pais e de formas completamente traumatizantes. A primeira mãe, que a Sarah infelizmente não possui memória alguma, faleceu muito jovem por um ataque de asma. O pai, brutalmente assassinado, e a segunda mãe, obviamente afastada do convívio por ser responsável por tudo o que fez. E com certeza, quem mais sofre com tudo isso são eles dois. Os irmãos ainda estão sob a guarda dos tios. Seus primos agora são seus irmãos e ambos já consideram Tracy e David como seus novos pais. Jason foi enterrado na Irlanda, ao lado da Margaret, e uma nova lápide foi colocada no local com os dizeres Uma esposa e mãe maravilhosa, Margaret Corbett, e seu amado marido, Jason Corbett.